Olá, olá família Hermínio, olá alunos, professores, funcionários, motoristas, comunidade em geral que faz parte da família Hermínio. Boa noite. Vem chegando porque hoje tem coisa boa. Aliás, sempre tem, né? Sempre tem coisa boa. Pois é, hoje a gente tem a live da área de linguagem e suas tecnologias e que traz como tema escritas em tempo de pandemia. Olha, que instigante, né? Que título instigante. Escritas em tempo de pandemia. Você está escrevendo? Está escrevendo? Fala a verdade, está escrevendo? Você tem feito suas escritas? Pois é, nem que seja no WhatsApp a gente faz, né? Nem que seja lá nas redes sociais a gente faz as nossas escritas. Pois existe inclusive profissionais, né, que falam que a escrita pode ser terapêutica. Isso mesmo. A escrita pode servir como uma forma de nos fazer, nos deixar melhor. Tem um papel terapêutico, principalmente quando vivemos situações relacionadas ao lado psicológico. Então, alguns psicólogos receitam para os seus pacientes: escrevam. Escreva o que você sente. Escreva o que você vê. Escreva tudo o que você quiser, até o que você imaginar. Isso mesmo. Alguns profissionais orientam, né, a fim de buscar terapia para algo que a pessoa escreva. Então, em tempos de pandemia, sem dúvida, a escrita é nossa aliada. Então, é justamente com esse tema, escritas em tempo de pandemia, que hoje, mais uma vez, eu, professora Nívia Eulália, coordenadora pedagógica do Colégio Estadual do Campo, Hermínio Manuel de Jesus, mais uma vez medio esta live, né? Teremos dois profissionais aqui conosco, professores de nossa escola, e estaremos conversando, né, um pouco sobre isso, sobre essa temática. Mas antes, não poderia deixar de dar aquele salve, dar aquele alô, dar aquela saudação, mais uma vez, para toda a família Hermínio. Alunos, professores, funcionários, motoristas, comunidade que forma a nossa querida escola, que juntos, né, compõem uma escola que tem com todas as suas diversidades, mas também com toda a sua identidade de escola do campo. O Colégio Hermínio tem essa característica do Colégio do Campo, mediante a tantas diversidades dessas várias localidades na qual os nossos alunos fazem parte. Já falei aqui na outra live e não me canso de repetir. A Zona Rural de Valença é muito extensa, então é justamente dessa Zona Rural, desses vários distritos, localidades, que os nossos alunos, né, residem, trazem de lá a sua identidade para formar de cá a nossa identidade, a nossa família Hermínio. Então, assim, um abraço caloroso, virtual, para essas várias localidades que compõem a Zona Rural de Valença, né? Boa parte da Zona Rural de Valença, que está localizada no distrito do Guerém. Mais uma vez, utilizamos a metodologia das lives, né? Da live aqui pelo Instagram, para chegar mais pertinho de você, nosso aluno. Nosso aluno que está aí nessas diversas localidades, seja no entrocamento, no quilômetro 2, né? Que chama 102, na Várzea, nas Trejoeranas, no Cantagalo, no Jereba e tantas outras localidades. Então, optamos mais uma vez por essa metodologia. E claro que eu não vou me furtar de dizer a você que é um momento novo,
e que também estamos experimentando, né? Vivenciando essa metodologia, nos permitindo também aprender. Isso mesmo. Estamos também aprendendo a fazer uma educação, uma aula com essas metodologias que não estávamos acostumados a vivenciar. Mas o objetivo é exatamente poder estar perto de vocês. E é um grande desafio. Estou aqui com, né, minhas anotações para não esquecer o que eu vou falar. E é um grande desafio porque, se tratando de uma localidade, de uma escola do campo, né, nós temos aqueles diversos desafios de uma internet de qualidade, que a gente não tem nem na zona urbana, verdade seja dita, né, em nosso município. Uma internet de sinal limpo, estável, infelizmente não temos. E no campo isso se agrava. E também com aquelas particularidades de uma falta de energia, né? Ontem nosso município faltou energia e a aula que estava acontecendo pelo Google Meet acabou sendo interrompida, né? Boa parte dela porque não conseguimos, né, dar continuidade. Mas são desafios que não nos fazem desistir. Pelo contrário, são obstáculos que nos instigam a querer superá-los para poder fazer um trabalho na altura que nosso aluno merece, na altura que a nossa escola merece. Então, se permita, porque eu estou me permitindo, mais uma vez estar aqui na frente de uma live, então eu estou me permitindo e juntos, com certeza, crescemos. Evoluímos, crescemos, aprendemos. Tá joia? E aí eu queria lembrar um pouquinho da última mensagem que o nosso Grêmio Estudantil, né? O Grêmio Estudantil da nossa escola deixou para todos os alunos, quando fala que é unir sem reunir. Então estamos aqui unidos, através de uma telinha de computador ou de celular, mas estamos unidos, sem estarmos reunidos lá na nossa escola, né? Então, viva ao encontro! O tema de hoje, escritas em tempo de pandemia, é algo assim que me instiga, sabe? Porque eu sou pedagoga, mas sou especialista em estudos literários e linguísticos. Então, boa parte da minha história, né, na educação foi trabalhando, ensinando, dando aula de língua portuguesa. Então, a última escola do município, que eu também sou professora da rede municipal, estava dando aula de português e redação na escola do Aloysio Fonseca, a escola municipal lá no Guaibim. Mas tenho, assim, boa experiência trabalhando na rede particular, né? Trabalhei no Homem Moraes, trabalhei no Colégio Social, ultimamente, a última escola particular, no Colégio Perspectiva. Foi quando eu pedi para sair, quando eu passei nesse concurso do Estado e passei a integrar a família Hermínio. Então, esse universo das letras, do escrever, do ler, é algo que me fascina. Existem estudos que comprovam que o aluno que lê, melhor dizendo, o indivíduo que lê tem um desenvolvimento melhor na concepção de mundo. Então, ele lê o mundo melhor, ele interpreta o mundo melhor, ele acompanha, né, as nuances das grandes leituras desse mundo melhor. Eu só consigo fazer isso, professora, se estiver lendo? Não, né? Existem várias formas para a gente aguçar, digamos, esse lado interpretativo. Mas a leitura é uma das principais. É um dos principais mecanismos para chegarmos, né, para alcançarmos essa leitura de mundo da forma que nós queremos ter, né? Uma leitura plena, uma leitura clara, né, desse mundo. Então é sobre esse universo da escrita, da leitura, que hoje nós damos continuidade. Eu já vou convidar um professor que fará esse primeiro bate-papo com a gente, que vai trazer exatamente a temática escritas em tempos de pandemia. Então vou convidar aqui nosso professor Paulo. Ele que é escritor, professor, mestre em crítica social, né? Desculpa, mestre em crítica cultural
está entrando aqui a conexão com ele. E ele vem justamente trazendo toda essa experiência de escritor para um bate-papo mesmo sobre as escritas em tempo de pandemia. Boa noite, professor Vidal. Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Bem. Sim. Bem, meus queridos, para vocês observarem como é que está esse período de pandemia, uma coisa que eu sempre me atrapalhei, que é falar em vídeo, estou aqui com vocês. Então, vamos começar nosso bate-papo, nossa conversa, pensando exatamente nisso, né? Como é pensar essa ideia da escrita no tempo de pandemia. Tanto que a fala que eu queria fazer para vocês, o título seria exatamente A Fuga, o Testemunho e o Decamerão. E eu penso, e queria começar falando sobre isso, entendeu? E antes de começar de falar, um abraço para Camila, para Julival, para Daniele, essa turma toda que está aqui. Já vi que o Wesley está aqui com a gente. Dailane, um abraço, um beijo bem querido para vocês. Arnulfo Gato, se segura, hein, que eu estou aqui em sala de aula. Agora é momento de trabalho. Mas exatamente eu queria começar o seguinte, a nossa fala, fazendo uma citação de Érico Veríssimo, não o escritor de ficção como todo mundo conhece, mas uma obra que a gente quase que a gente não conhece, que é ele como historiador da literatura. E o início dele, dessa obra, começa com uma coisa interessante. Numa cidadezinha do Brasil, há muitos anos, vi uma peça produzida e representada por amadores, com uma cena que nunca esquecerei. A época era 1200 depois de Cristo, e o local, um ponto qualquer da Europa. O herói se adiantou até o proscênio e, batendo na couraça de papelão com os punhos cerrados, gritou: "Somos os bravos e nobres cavaleiros da Idade Média." Não creio que as coisas pudessem ser mais fáceis ou mais animadoras para nós, personagens da comédia humana, se estamos desempenhando, se soubéssemos com antecedência, o papel que nós estamos desempenhando. Na verdade, o que ele começa com isso é porque a história, às vezes acontece, nem sempre nós nos damos conta. Por exemplo, a Nívia, que tem na nossa faixa de idade, quando criança, lembramos que aconteceram algumas coisas, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. A gente ouvia falar isso, nem se dava conta do que seria isso, né? A gente ainda, claro, tudo bem, estou falando de criança de 5 anos de idade. Que a gente ouvia isso na TV e não entendia PN. E acontece exatamente isso. Você está vendo a história acontecer e nem sempre nos damos conta disso. Esse é o momento que nós estamos passando. Talvez daqui a alguns anos a gente pode estar se reunindo, assim, eu provavelmente devo estar já com o meu sobrinho neto para conversar. A Nívia, eternamente jovem, vai estar encontrando com as colegas de escola, né? E os demais meninos aqui, sempre encontrando com o pessoal. Os alunos devem estar vão conversar com seus filhos e vão se lembrar dessa época. 2020 foi o ano daquela pandemia. Foi o ano que nós não fomos para a aula. Foi o ano que nós começamos a ter a aula online, coisa que nós não estávamos acontecendo. Não estávamos prevendo. E é exatamente isso que às vezes acontece. A história está nas nossas portas, mas nós nem sempre nos demos conta disso. E que momento é esse que nós estamos vivendo? Gente, não é uma gripezinha qualquer. Não é um momento não é uma doencinha qualquer. Nós estamos passando, talvez, por uma das grandes pandemias que a história vai registrar. Eu mesmo, pelo que eu li, eu que sempre gostei também de história, além de literatura, eu acredito que eu só encontro 2 paralelos assim de uma pandemia que foi geral, que criou toda essa comoção. Que é a peste negra na Idade Média, ou seja, isso há quase 1000 anos atrás, 1000 anos atrás, um milênio, que nós tivemos uma pandemia assim, totalmente perigosa, de você fechar cidades, de você perder cidades inteiras, pessoas morrendo em relação a isso. E, recentemente, a mais recente foi a gripe espanhola, que foi da época até que meu avô nasceu, há mais de 100 anos atrás.
Ou seja, nós estamos vivendo hoje um período histórico muito importante. Eu digo assim, importante no sentido de pensar talvez o que vai ser a cara do futuro a partir de agora. Nós estamos em casa, temos que parar os encontros virtuais. Nós que estamos acostumados sempre a nos encontrar na escola, bater papo, falar mal do professor, xingar o professor de inglês, brincar com o professor de inglês batendo o tempo todo na parede, a coordenadora chegando na sala de aula e perguntando ao professor de inglês o que está acontecendo. Eu digo, não, é só a minha aula. Entendeu? Aquelas gritarias que eu faço com os meninos para todo mundo ficar declinando o verbo to be, desculpa, não falo de verbo to be. Falo dos outros verbos bem alto para que Claudiana pudesse ouvir lá da sala dela para poder ter certeza que os alunos estão aprendendo. Não está acontecendo hoje. Infelizmente, eu queria estar agora com meus alunos, dando tapa no quadro negro e conversar com eles, encontrar aqui, no frente a frente. Agora eu só posso falar com vocês, nesse exato momento, aqui pela internet. Entendeu? Infelizmente, eu já estou vendo que eu não estou conseguindo ver todos os meus alunos aqui. Aqui eu estou vendo aqui Bia Bedra, que é nossa ex-aluna, que entrou, a Deilma, Dailane está aqui conosco, Edmilson. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um período que precisa o quê? Isolamento. A gente precisa ficar no nosso canto. Nós estamos vivendo um momento que para a gente é angustioso. Não é que eu estou aqui em casa que eu fico tranquilo, entendeu? Eu fico preocupado porque eu não sei como estão meus colegas. Eu não sei como estão meus alunos. Eu não sei como está meu pai. Eu falo com minha família agora, porque pelo telefone, e dizendo assim, por favor, meus pais, fiquem aí em Salvador. Não venham agora para Valência, que Valência está passando por um problema muito triste. Já que se eu abrir agora o meu outro celular, já está vendo que já tem mais pessoas morrendo. E é esse momento exatamente de angústia que nós vivemos. É um momento de, assim, tem um lado até trágico de pensar o que é a situação, porque tem que ficar em casa, a gente não pode conversar com nossos familiares, as pessoas estão morrendo, a gente não sabe como é que se faz, mas também é um período assim de mudança e desafios. Mudança até de pensar o seguinte, será que o mundo precisa de estar toda hora, a gente está na rua, conversando, não sei o quê? A gente fala tanto para os outros, e qual o momento que nós estamos conversando com nossos familiares? Qual o momento que nós podemos falar com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos filhos? Os meus alunos que são mais jovens, qual o momento que vocês puderam passar assim com mais calma para falar com seus pais, com seu irmão, com sua avó? Pense que agora é o momento de você curtir os seus mais velhos. Infelizmente, no início do ano, eu perdi o meu avô e já é uma tristeza ter uma pessoa a menos aqui junto de mim nessas horas. Mas também é um momento de desafios, e desafios são bons para a gente mudar. A gente sair da nossa zona de conforto. E aqui já estou vendo mais outra ex-aluna, Tami Kelly, um beijo. Maria Barbosa também aqui presente. Então, o nosso desafio é exatamente pensar o seguinte, como vamos pensar nossa educação, as nossas aulas, sem estar próximos? Como unir sem reunir? Então, é exatamente esse momento que vai ser os desafios que nós temos que pensar na importância da escrita. E aí, quando eu vou falar da questão da escrita, eu vou falar numa questão mais ampla, que é a questão da própria cultura. E aqui nós temos que considerar que nesse momento que estamos todo mundo em casa, e por favor, fiquem em casa. Não acreditem em cloroquina ou qualquer outro negócio que venha pela internet. Nesse exato momento, nós precisamos o quê? Casa. Quem tiver com problema de saúde, que fique mais distante, tenha um momento de isolamento e evitar ao máximo que provocamos o problema de colapso no sistema de saúde. E exatamente a cultura tem um lado importante, porque nesse momento que está todo mundo em casa, que a gente fica sem saber o horário que acorda, o horário que levanta, que a gente começa a fazer tudo, as mesmas rotinas, e vai ter um momento que cansa, é que vem a cultura para nos salvar. A cultura está exatamente nessa retaguarda urbana, porque nesse momento que está em casa,
que a gente começa a olhar o seguinte, passou 1, 2, 3, 4 horas, a gente está no nosso quarto, na nossa cama, a gente vai fazer o quê nesse tempo livre? A gente vai fazer o quê? Aí é nesse momento que nós temos o livro, nós temos a internet, nós temos as lives. Nesse exato momento deve ter pelo menos aqui, se eu abrir aqui o celular, e olha que é 8 horas da noite. Eu estou contando aqui pelo menos mais 7 lives totalmente diferentes e com vários assuntos bons para se discutir. Entendeu? Então é exatamente isso que nós temos que imaginar, que a cultura vai ser exatamente o nosso momento de salvação. Porque vai ser o quê? Vai ser um momento para a gente entreter. A gente está cansado, deixou de cuidar da casa, deixou de cuidar do familiar, tudo, deixou de estudar. A gente vai fazer o que nesse tempo livre? Vamos ouvir uma música. Vamos ler um livro, vamos assistir um filme, vamos entrar na live do seu artista predileto, do professor chato de inglês. Entendeu? Esse é o nosso momento para a gente poder exatamente pensar nisso. Então é isso que a cultura acaba nos ajudando. Primeiro, de entreter, de distrair. Também é um momento de aprendizado. Por exemplo, há uns 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, eu tive a oportunidade de assistir 2 lives belíssimas, que foi o show de Gilberto Gil e o show de Milton Nascimento. Poxa, quanta coisa eu pude aprender com Gilberto Gil quando ele começa a falar sobre a questão da música, falar sobre da importância da música nordestina, inclusive para ele como músico e como intelectual. Então a cultura nos ajuda exatamente isso, na distração, na cultura, no aprendizado e também na nossa higiene mental. Porque no momento que estamos estressados, que nós estamos nervosos, sem saber o que fazer, cansados de olhar para a esposa, cansados de olhar para o irmão. Calma, vamos aproveitar a cultura. Eu, pessoalmente, gosto muito da parte da escrita. Então, estou aproveitando exatamente para ler, para descansar, entendeu? Para poder botar minhas leituras em dia. E quando eu penso nas minhas leituras em dia, não só as leituras de trabalho, principalmente minhas leituras da minha formação de letras como professor de inglês. Poder ler meus romances, poder ler meus poemas, entendeu? Então é isso que eu quero pensar sobre isso. Quando a gente começar a falar sobre a questão da escrita e da pandemia, é pensar exatamente nessas vertentes. Da escrita como uma fuga, e a escrita como testemunho, e a escrita do Decamerão. Quando penso assim da escrita como uma fuga, é pensar o seguinte, nesse momento que nós estamos aqui totalmente tenso, nervoso, angustiado, a gente não sabe como está um parente, não sabe como está um professor. Vou ser sincero, acredito que os meninos do Hermínio vão ficar mais preocupados com Claudiana, com Nailane, com Luziane, que são as professoras bonitas. O professor chato aqui está todo mundo querendo mandar para o inferno, entendeu? Por isso, meus alunos, não adianta ficar escrevendo aqui embaixo, que eu estou lendo que vocês estão aqui. Então, nesse momento que nós precisamos exatamente de ter uma fuga dessa angústia, dessa realidade, isso que vai ser importante na nossa... É isso que vai ser interessante pensar na escrita. E claro, eu estou falando de leitura, mas também poder produzir. Eu falei das leituras, mas também, claro, que eu estou escrevendo aqui e já vou adiantar logo. Terminar essa pandemia, quando chegar lá na escola, já vou ter 2 livros novos para vocês. Um livro de poesia e um livro de contos, que eu estou aqui finalizando de vez. E claro, quando eu penso exatamente da escrita como uma fuga, é exatamente a gente esquecer dessa realidade dura. A gente fica aqui toda hora olhando as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, muitas vezes recebendo um monte de notícias contraditórias, muita fake news. De novo, fica muito preocupado para mim quando eu penso exatamente que a gente fica tão nervoso querendo assim, a gente quer uma saída logo, quer uma cura, não sei o quê, alguém chega e diz, tome cloroquina. Meu Deus do céu, vamos pensar o que falam os médicos, o que fala a Organização Mundial de Saúde. Mas quando você quer esquecer disso, vamos pegar um livro, vamos pegar um texto para ler. Então, exatamente, vamos pensar nisso, como essa fuga, não no sentido assim de esquecer a realidade, mas na verdade como você descansar. Aliás, quando eu penso na questão do descanso, me lembro aqui de agora um conceito que eu estudei lá na faculdade, que é a ideia da catarse. Você poder ler, e nesse momento que você está lendo aquela coisa que você gosta, você está ouvindo a música que você gosta, está assistindo o filme que você gosta, você vê essa representação
da realidade, você exatamente pode purgar suas angústias. Você está nervoso, tudo, e você começa a ler uma história de uma pessoa que está nervosa para depois descobrir como você pode descansar, relaxar. Entendeu? E é nisso que eu estou pensando aqui em algumas leituras que me encantaram nesse período. E claro, para você não pensar assim, o professor, só deve ter leitura séria. Primeira leitura que eu estou pegando aqui, uma revista de quadrinhos. Que é exatamente essa daqui, de Alan Moore, A Tempestade. Claro que é uma leitura assim, de uma história em quadrinhos, que pega exatamente a ideia de personagens históricos. Também pensar o seguinte, já que a gente vai descansar, a gente não precisa só ler a realidade, por que não pensar coisa da ficção? Por exemplo, outro livro que eu estou pegando aqui para ler são esses contos de Edgar Allan Poe. Aqui é história inventada. Aqui que eu vou pensar o quê? Como um escritor norte-americano escreveu uma história de romance, uma história de mistérios, entendeu? E, claro, também poesia. E aqui, nesse período, minha esposa me deu um presente bom, que foi o livro de poesia de Sônia Sutuane, que é uma poetisa moçambicana. E, claro, para a gente pensar um pouco também nesse momento de fuga, por que não ler um poema para vocês? Gramática. Por ti sou todos os verbos autênticos que conheço. Por ti sou todas as palavras ainda que possível inventarem. Por ti sou as sílabas da minha vida. Gente, para quem está nervoso, que quer esquecer aquele estudo complicado, tá aqui um poema lindo para ler. E claro, vamos considerar que hoje você tem muitos livros que estão disponíveis na internet. Entendeu? Aí você pode dizer, mas professor, eu não tenho capacidade, não sei o quê. Tá, tudo bem. Se você não quiser comprar tudo, entre num site chamado dominiopublico.gov.br, que você pode baixar vários livros de ficção para você exatamente o quê? Dar esse momento de descansar da realidade. Então, vamos pensar um pouco nessa perspectiva, de pensar também com a escrita. E claro, estou falando da leitura, mas também escrever. Você está cansado, está triste, está se sentindo sozinho? Escreva seu poema, escreva seu conto, escreva o que você está se sentindo, entendeu? Larissa, um beijo enorme para você. Então a ideia da escrita como fuga é exatamente esse momento que você vai ter esse descanso da realidade, entendeu? É exatamente essa ideia de você poder, nesse momento de angústia, tristeza, você relaxar. Isso é importante. Isso se chama saúde. Isso é o mais importante. Mas é claro que a escrita não serve só para você fugir da realidade. Quem estudou, o pessoal do terceiro ano deve estar se lembrando da figura da Torre de Marfim. A pessoa que está longe da realidade, sonhando, poesia é isso. Não, também a poesia, a escrita, a literatura, serve também como testemunho. Quem estiver escrevendo, por exemplo, eu já vi aqui um abraço para o professor Vidal, também um abraço para vocês. E claro, quando estou falando para vocês que vocês não gostam de mim, eu sei que é mentira, eu só estou brincando com vocês, só para poder não perder a oportunidade. Entendeu? Meus alunos queridos estão aqui no meu coração. Então tem isso também de pensar a escrita na perspectiva do testemunho também, que é o seguinte, não é só para a gente fugir, também é o nosso momento de registrar. E aí eu comecei falando sobre a questão da história, a gente não se dá conta, para a gente pensar agora assim, nós estamos vivendo, nós estamos em casa, como é que eu estou me sentindo? Eu posso escrever para relaxar, fazer um poema de amor, um conto imaginário de ficção científica, qualquer outra coisa, mas também a gente pode aproveitar esse momento da escrita para a gente fazer um registro. Dizer o seguinte, como é que, daqui a alguns anos, como é que a gente vai falar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos alunos? Entendeu? Aí eu vou citar aqui o caso de Larissa, que entrou como ex-aluna da nossa escola, que hoje é professora que é estudante de pedagogia e vai ser uma futura grande professora, com certeza muito melhor do que eu fui como professor. Nesse momento que Larissa estiver no futuro, tendo que explicar para eles o que foi a pandemia, esse é interessante também de fazer nossos registros. A gente começar a escrever sobre isso. O que é esse período de hoje? É o período de tristeza? É o período de alegria? É o período de novas descobertas? Entendeu? Aí nós devemos pensar que a escrita também funciona como uma documentação e como um registro da história.
Essas lives que nós estamos fazendo, por exemplo, vão ficar guardadas para no futuro a gente começar a pensar o seguinte, como é que foi essas aulas? Como é que foi nisso? Como é que foi essa mudança do estilo das aulas? Em que os professores não precisam necessariamente estar na sala de aula. Entendeu? E pensar também que a ficção, mesmo que você escreva uma ficção, mas não deixe um registro histórico, no sentido de a gente poder recriar a realidade através do simbólico. Traduzindo. Mesmo que eu chegue agora e escreva um poema falando da minha desilusão, mas vamos pensar essa desilusão. Que desilusão foi? Essa desilusão surgiu em que momento? Nesse momento agora, que nós estamos em casa. Nós não estamos mais na sala de aula jogando papel no colega, ou então conversando com o aluno, ou prestando atenção nos professores. Esse momento que nós temos que pensar de recriar a realidade, pensar essas angústias, é pensar um pouco nisso. Nessa escrita, mesmo que eu utilize um símbolo, dizer que a minha angústia é a falta do luar, mas o que representa esse luar, na verdade? Representa a falta do colega, do amigo do lado, a falta de ver um parente distante, a falta de poder viajar, a falta de poder sair. Entendeu? E aí devemos pensar que alguns escritores muitas vezes utilizaram exatamente essa escrita como documentação, mesmo quando a gente pensa na ficção, que é exatamente esse registro. Aí a professora Débora, com certeza, pode falar muito sobre a questão da importância de você utilizar os registros históricos, as escritas, mas eu ainda acrescento que não só os diários, os documentos que vão ser feitos, os vídeos, tudo, também nós vamos ter a questão dessa escrita, que também é uma forma de registrar a realidade, nem que seja de uma forma simbólica. Entendeu? Professor Vidal? Sim. Inclusive, a professora Débora aí nos comentários está lembrando os alunos, porque ela fez uma reflexão lá em abril, né, sobre como esse registro vai ser importante para o futuro, como você já lembrou aí. E ela lembrou aí a sua atividade chamada Diário da Quarentena, ou seja, a utilização dessa escrita, como o senhor tem falado, com um registro e testemunho, né, do que eles estão passando e vivendo no momento. Ela já lembrou que vai cobrar. Não, e claro, os alunos estão me vendo aqui conversar bonzinho, porque aqui estou como palestrante, não estou mais como escritor do que professor, mas não pense que vocês vão ficar tranquilos, tem coisa para vocês. Isso aqui só é a embromação para depois vir com as cobranças, entendeu? E claro, estou falando aqui da questão da escrita, mas aqui vamos pensar alguns textos que podem servir para mostrar como exemplo de um registro. Por exemplo, no início desse ano, eu comprei um livro chamado Viagem no Volga, de Amhad Ibn Fadlan. A história é a seguinte, aqui na verdade não é bem um romance, na verdade é um escrito medieval em que um árabe foi mandado para conhecer uma tribo de vikings, como no caso embaixador, para conhecer uma tribo de vikings no norte da Europa. E ele deixou escrito exatamente as experiências. Gente, esse livro daqui, eu sei que não é assim, um livro fácil, é coisa que só eu que eu fico procurando esse material. Mas é um livro interessante pensar o seguinte, isso aqui é um texto escrito, na verdade. Isso aqui nós temos o quê? Um testemunho de uma realidade. Observe que o que aconteceu há muitos anos atrás, no período medieval, nós temos a possibilidade agora de conhecer esse passado, esse registro. Entendeu? E aí vamos pensar também o seguinte, para todo mundo não se sentir acuado, os alunos achando, nossa, eu tenho que escrever um poema. Não, escreva uma crônica, uma carta. Isso aqui, na verdade, é quase uma carta. É quase um relatório do que foi essa viagem que esse autor fez. Entendeu? E aqui o interessante, e claro, só para assim, por curiosidade, tem o texto em português, que vocês estão vendo aqui, e também tem o texto em árabe, como ele foi originalmente escrito. Muitos autores hoje, quando vão pesquisar a história dos vikings e até dos próprios árabes, precisam recorrer a esse livro. Tá, isso aqui é um livro, digamos, mais sério, um relatório, um negócio. Mas se a gente pensar, por exemplo, na escrita como testemunho, eu estou com um livro aqui em mãos, que eu vou ser sério, eu fico triste de não poder achar ele para distribuir para vocês. Tá vendo esse livrinho velho que vocês estão vendo aqui na minha mão? Isso aqui é um livro de um autor valenciano chamado Fábio Luiz. Novelas,
uma das novelas se chama Na Província. E essa novela, Na Província, eu disse que é um escritor valenciano, e o que é que o escritor a quem dedica? A nossa cidade. E a primeira história é exatamente falando da cidade de Valença no início do século XX. É uma história de ficção? É. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o testemunho, o registro histórico de como era a cidade há 100 anos atrás. Uma leitura linda, maravilhosa. Eu espero um dia eu conseguir dar um jeito de conversando com meus amigos que são escritores, que trabalham, que fazem pesquisa, a gente conseguir republicar esse livro. E, contemporaneamente, nós temos uma autora africana, nigeriana, se não me engano, Chimamanda Adichie, que tem um texto interessante chamado O Perigo da História Única. É uma palestra que ela dá, que ela conta a sua história. E ela começa exatamente contando a sua história e nos avisa para lembrar que a história nem sempre tem um único viés. Tem vários viés que nós precisamos observar. E vamos considerar que não só para a história, a disciplina histórica que nós estudamos. O estudo da literatura precisa também de pensar que não existe uma história única, mas existem outras histórias. Minha esposa está aqui presente, fez questão de lembrar, é uma autora nigeriana, Chimamanda Adichie, que exatamente, quando ele fala nesse texto, o perigo de uma história única, é de pensar exatamente que existem outras histórias, não só na história real, que nós estudamos, como também na própria história da literatura, ou na própria literatura nos textos. É um registro. Entendeu? Mas aí eu estou falando assim, mas será que essa escrita, essa literatura, só pode ser fuga ou só pode ser o testemunho? Não. Às vezes, no mesmo texto, você tem a fuga, que é esse momento de você esquecer a realidade, para você ficar mais tranquilo, como também você tem um momento de mostrar, isso foi o período que nós vivemos. E o texto que toda hora me passou na cabeça é exatamente esse daqui. O Decamerão de Boccaccio. O interessante do Decamerão é o seguinte. A história acontece na época da Peste Negra, em 1300. O livro, apesar de você ver, a minha edição é mais grossa, porque é uma edição de estudo. Mas o interessante você pensar aqui é o seguinte. É a história de 7 mulheres e 3 homens que vão para o campo e, durante uma noite, eles contam histórias diversas. Aí você tem histórias de amor, histórias de aventura, histórias filosóficas. Uma das histórias que eu mais gosto desse livro é quando um sultão pergunta para o judeu qual a religião mais certa, se é o cristianismo, o judaísmo ou o islamismo. O texto tem uma história maravilhosa que dá a resposta mais surpreendente de todas. Não vou contar tudo para vocês depois procurarem o livro para ler. Tem histórias inventadas? Tem. Tem brincadeira, histórias engraçadas? Tem. É um momento de fuga? É. Mas por que esse livro foi escrito? Quando eu abro aqui na primeira página, na primeira parte, você vai entender o que foi. As 7 mulheres e os 3 homens que se refugiaram no campo para ficar contando histórias, na verdade, estavam fugindo foi da peste negra da Idade Média, que aconteceu lá por volta de 1300. E o início da história é exatamente a descrição totalmente realista, dura. Essa primeira parte é triste, porque começa a mostrar como as pessoas morreram, como as pessoas tiveram problemas. Inclusive, a história é exatamente isso. As mulheres estão sozinhas, só estavam com suas criadas, e nesse exato momento, eles vão para a igreja, para para a Catedral de Florença, aliás, uma igreja lindíssima, que eu tive a oportunidade de visitar. Quando estão lá fugindo, eles encontram com os 3 jovens, e esses 3 homens dão essa ideia. Não, a gente vai para o campo, para a gente não se contaminar e poder ir para lá. Então, aí que vai começar a parte da ficção, que é o momento da fuga. Nós temos aqui um registro, um testemunho. É por isso, inclusive, que nós podemos entender. Quando eu falei no início que o único momento que eu vi assim, que foi parecido com o momento que nós vivemos hoje, está nesse registro. Um dos registros é esse livro, exatamente essa descrição.
Mas ao mesmo tempo que nós temos o testemunho, nós temos a fuga, que é exatamente as histórias que são contadas com exatamente com a ideia de entreter. Porque, para contextualizar o livro, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Netflix, não tinha Piratex, não tinha nada. Malmente os livros para poder ler. E a imaginação para criar, saudar, acalmar e refletir sobre a realidade. E exatamente, terminando o Alcorão, eu queria exatamente fechar essa minha aula que eu estou dando para você, essa minha fala, para a gente pensar exatamente que esse momento que nós estamos vivendo é um momento importante para a nossa história. Inclusive, nós precisamos, o Colégio Hermínio precisou se reinventar e nós estamos vai ser um momento que vamos ter nossos erros, mas eu acredito que com os colegas que eu tenho, com as colegas que eu tenho, com a equipe que nós trabalhamos, nós iremos mudar essa história para muito melhor. E o convite que eu faço exatamente para os nossos alunos é exatamente de pensar nisso. Como vamos fazer nossas atividades? Principalmente na nossa aula de linguagem. Para mim, como professor que sempre foi ativo, que gosta desse contato com os alunos, uma das coisas que começou a me angustiar, eu digo, cadê meus alunos para dar minha aula? Cadê o momento para pensar, para poder conversar com eles, tornar a língua inglesa uma língua mais fácil de ser entendida? Já que esse momento não é do encontro, não é do reunir, mas vamos nos unir através das redes sociais, e a atividade que nós iremos propor para vocês é exatamente pensar essa escrita nessa época de pandemia, nessa época, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. E vamos pensar exatamente nessa ideia aqui, dessa escrita, que pode ser uma fuga para nós, porque nesse momento, para a gente não ficar triste, desanimado, nervoso, brigando, porque a gente quer sair, porque tem que fazer as coisas, por que não pensar na leitura e na escrita como essa fuga, para a gente não ficar triste, mas também exatamente neste testemunho. Essa é a parte, digamos, divertida para vocês, que é exatamente essa aula nova que eu tenho que dar para vocês. E claro, já vou dar um spoiler importante. Isso tudo que eu estou falando é preparar vocês para nossas futuras atividades de linguagem, em que vocês irão produzir. E vocês podem produzir as fugas de vocês e vocês podem produzir o testemunho de vocês desse período. E não pense que essa atividade vai ser uma atividade boba, ou só simplesmente uma atividade para nota. No futuro, quando vocês observarem as fotos que vocês tiraram, os vídeos que vocês gravaram, os textos que vocês escreveram, eu espero que vocês se orgulhem de terem vivido um momento importante. E esse momento, vocês, nossos alunos, são as pessoas mais importantes que irão exatamente dizer como será esse futuro da humanidade. E um futuro que eu espero que seja melhor, de paz, união e fraternidade. É exatamente essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E quando eu falo da fuga, não pense exatamente a fuga no sentido de esquecer. Na verdade, a fuga é um momento de relaxar. Relaxem quando for fazer nossos trabalhos. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Claro que é uma grande saudade que eu sinto dos meus alunos. Estou aqui me segurando para não chorar. E para lembrar para vocês que, por mais que eu goste também de ser escritor, estar com vocês como professor é uma coisa muito importante para mim. Um beijo, meus queridos. Um beijo, minha querida colega, que eu também estou com muita saudade. Um abraço para vocês. Um abraço, professor Vidal. Pois é, fica aí esse convite, né? Maravilhoso. Para a gente poder se espelhar mesmo, né? E como você falou, que seja mais do que uma atividade, mas que possa ser exatamente um prazer, né? Se envolver, e que seja algo de emoção mesmo, né? Seja como fuga, como testemunho, mas que a gente possa utilizar essa escrita como prazer para essa passagem de dias aí que tá bem chatinha, né? Tá bem chatinha. E vamos considerar que nossos alunos são muito criativos. Eu vou ser sincero, estou terminando meu livro de poesia, meu livro de contos,
mas eu imagino que o que nossos alunos irão produzir vão ser 1000 vezes melhor. No futuro, ninguém vai querer me ler, ninguém vai querer ver meus textos. Na verdade, eu vou querer ver o que é que esses alunos produziram, esses danadinhos, essas danadinhas, vão produzir, talvez, muita literatura, coisa que pode ser importante até para a própria história da literatura de Valença, para a cultura de Valença, como até para a própria cultura mundial. Será que o próximo Decamerão, que falou da peste negra, o Decamerão da pandemia do Covid, não vai ser escrito por vocês, meus alunos? Está aqui, inclusive, no meu desafio. E eu estou desafiando porque eu tenho confiança de que vocês irão produzir ótimos textos. Ó, Samuel está perguntando, cadê o chimarrão? Porque Vidal sem chimarrão fica até estranho, né? Não, chimarrão agora de noite eu não posso, senão eu não vou dormir, né? Eu já tô com o sono todo bagunçado, vocês querem que eu fique o que agora? Vagalume e acordar na noite toda? Eita, já começou a gozação, né? Essa gozação que tá sentindo falta de vocês. Nas produções. Luísa acabou de entrar aí e disse, professor, nós iremos arrasar. Coisa boa, né? De vocês eu não espero menos que a perfeição. Oxi, Luísa. Ó, se prepare, ó. Tô de olho nesse trabalho de vocês. Vidal, ressaltar que nesse período houve um projeto, um trabalho da Secretaria de Educação do Estado voltado para forma livre, quem gostaria de escrever poesias. Eu amo poesia. E aí nós tivemos alunos que escreveram poesias e mandaram seus trabalhos, né? Porque o objetivo da Secretaria é fazer uma coletânea para o lançamento de um e-book desses trabalhos produzidos nesse período de isolamento. O professor também não pode participar, não? Não, foi aluno. Eles estão num período de análise desse documento, né? De analisar e vai lançar o e-book com as produções. Temos trabalhos muito bonitos. Tive a oportunidade de ler alguns poemas, né? E trabalhos belíssimos, produções belíssimas. Que a gente está torcendo aí para que entre na seleção, né? Uhum. Deixa eu aproveitar aqui que a Luísa mandou um recado. Eu queria, claro, né? Registrar aqui. Você já falou de tantos ex-alunos aí, morrendo de saudade da gente. Tá tudo aí na live, né? Bia, Sid Clay, então foi um dos primeiros a entrar. Denise, Wesley, Larissa, que está aí participando. E os nossos alunos, né? Vou citar alguns aqui que estão acompanhando aí, que sempre mandam um recadinho, sempre manda. Camila, Jurival já vi aqui. Jair. Dailane está mandando mensagem direto. Luísa, vamos usar todas as ferramentas que estamos aprendendo. Claro! Inclusive, eu sei que você tem capacidade de escrever até texto em inglês, hein? Vocês podem produzir em inglês, música em inglês de alta qualidade. Eu me lembro como foi o coral do ano passado, hein? Natália, Leandro, Carlene, Camila, Josenilda, a gente tem uma galera aí que está acompanhando a nossa live, né? O William Paixão acabou de mandar mensagem aqui. Maria Barbosa, Ju Cruz, Laiane, Nayane, olha, tem uma galera, tem uma turma. Like ainda disse assim, milagre aconteceu, minha internet voltou. É um dos desafios que a gente vivencia, né, para a educação do campo, também está aqui com a gente. É exatamente esses desafios que eu estava me referindo. Que, por exemplo, para a gente estava acostumado exatamente na sala de aula. E a gente fala tanto, novidades, e esquece que às vezes o mais importante da aula é o quê? Um professor, um aluno e a vontade de aprender. Tanto que meus alunos, geralmente eu observo, que quase que utilizam, assim, nada muito estrambólico em termos de tecnologia. Mas agora vai ser o momento de a gente pensar exatamente nisso. Claro, pensando todas as dificuldades que nós temos. Que, vamos ser sinceros, essa pandemia pegou a todos nós, professores, com as calças curtas. Não pense que o aluno da zona urbana está tranquilo e que o professor da zona urbana está tranquilo. Que para muitos aqui deve estar sendo uma grande novidade, até um desafio, alguns estão com medo, entendeu? Como ultimamente, devido à minha esposa, fazia as lives, então eu já tinha feito essa experiência. Mas só para avisar para vocês, não pense que eu estou aqui assim tranquilo, que eu estou aqui no meu escritório, não. Estou nervoso pra caramba. Aliás, eu conversei até com minha psicóloga sobre isso hoje. E é exatamente esses desafios que a gente precisa enfrentar. Também estou fazendo uma adequação aqui no sítio de meus pais, um escritório aqui mais
Também estou nervosa, mas feliz também É. por E só para estar fazer assim, quebrar um pouco o protocolo, até tive que organizar a sala, o escritório, para poder receber meus alunos, né? ficar Nem que bonito, seja né? pela internet, né? Pronto. Professor Vidal, deixe seu recado, né, seu último momento. A gente vai ter uma outra professora com a gente aqui, né? Já já tem surpresa aí, coisa boa vem aí, né? Deixe Uhum. seu recado para a gente poder. A gente vai provavelmente fazer o mesmo esquema da outra vez, né? A gente vai encerrar a live e retomar na mesma hora. Fica todo mundo aí, tem coisa boa que vem por aí, né? Tem algumas orientações que a gente precisa dar para vocês, né? Para como saberem como fazer a partir de agora. Mas tem um monte de colegas nossos aí, né? Além dos professores de linguagem, mas temos aí, né? Todo mundo torcendo. Professora Claudiana aí, sempre dando um alô, professora Nádia aí o tempo todo acompanhando. Professora Luziane, professor Arnulfo, Débora, professora Milena, Rosa, Evelyn, professor Pedro, professora Jana, professora Nayara, está todo mundo acompanhando aqui essa nova forma da gente fazer educação. Eles estão todos A gente está a acompanhando de presença da fato. minha esposa, que também está me acompanhando. Ela está babando aqui o tempo todo, que eu estou vendo. Temos amigos também, o coordenador Jones está acompanhando com a gente, a amiga Cristale, colegas, amigos, né, que acompanham a nossa trajetória. Bem, a mensagem que eu queria deixar para vocês é exatamente isso. Nesse momento que vai ser dificuldade, não pense para a gente ficar triste ou desanimar. Vamos pensar nisso como um desafio. Nós temos a capacidade de mudar. Nós iremos mudar. E não será com político irresponsável que fica inventando um remédio que não existe, porque a medicina mesmo, feita nas universidades, nos laboratórios, está dizendo, olha, não é o momento, não vai ser fácil. Vamos testar vacinas, vamos testar remédios, e espero que nossos alunos tenham esse cuidado em relação às fake news. Por favor, não dissemine fake news e procure observar o que é que está sendo dito. É por isso que eu estou falando exatamente, talvez, da escrita ser uma fuga, porque exatamente a gente precisa, às vezes, é tanta informação que nós recebemos, tanta coisa que nos deixa angustiado, que a gente precisa parar um pouco, e é aí que é a importância das artes. Então, por isso, tenham cuidado, se informem, procurem pessoas realmente que sejam de confiança, e quando eu digo seja de confiança, por exemplo, qualquer coisa de medicina, pense o seguinte, qual é a universidade que está falando? Qual é o instituto de pesquisa que está falando? O que é que a Organização Mundial de Saúde está falando? Eles são pesquisadores que estão preocupados com o mundo. Não é com picuinha de politicagem, não. E, enquanto não tivermos a cura definitiva, que vai ser anunciada, com certeza, com as trombetas, todo mundo feliz da vida, que tenhamos esse cuidado. Quais são esses cuidados? Não passar fake news, não passar tristeza, entendeu? E vamos pensar de forma criativa. Vamos pensar, por exemplo, nessa ideia de como a gente vai recriar nossas aulas. E pensar também na nossa capacidade de criar esse mundo feliz. Aí, por exemplo, comecei falando para vocês que eu estava escrevendo coisas novas. Aí eu queria terminar com um poema que eu fiz, vai ser um poema curto, prometo que vai ser curto, mas para a gente começar a pensar exatamente nisso. Tem O que ser poema se cada chama tempo. Indrizos sobre os devaneios na Rua Chile, que eu comecei a me lembrar da época que eu estudava em Salvador. Barroco, sigo minha senda na Bahia, pensando nas estrelas que eu amei e nas auroras nascentes da poesia. Lembrando dos pecados que suspirei, e quando, cansado dessa boemia, pelos sacrossantos altares eu me voltei, penso quão dialética é a nossa vida. Ora arcanjo, ora orixá, ora Margarida. Exatamente, a vida é muito complexa e vamos utilizar a arte para simplificá-la, para curá-la e para testemunhar o período que nós vivemos. Valeu! Obrigada, professor Vidal. A gente está com um tempozinho aqui, né? Então a gente vai fazer mais uma vez aquela interrupção, mas fica todo mundo aí, a gente volta já já. Teremos a professora Evelyn aqui com a gente. Mas fica esse convite nessa primeira parte. Vamos pensar com alegria
vamos pensar com criatividade, vamos pensar com amor. A gente volta. Obrigada, Exatamente. professor Vidal. E, claro, para não deixar de faltar, assim, meus queridos jovens padawans, good night! Eu sabia que ia só tava sentindo falta desse grito, hein? Good night to you! Good night! Fica aí que a gente volta já agora, no mesmo passo, parte 2.